Capítulo 923 Raposa Velha e Lobistas. Mesmo enquanto pensava nas informações de Sorokin, a expressão de Anchial era normal e ele comentou as palavras de Sorokin com uma voz cheia de interesse. Conteúdo patrocinado. Como podemos cooperar? Enquanto falava, Sorokin sorriu. O mundo cintilante é uma rara oportunidade de negócio. Ouvi dizer que a dinastia Carmesim dividirá o território de seus aliados que participaram da exploração. Quando o novo campo estelar for aberto no futuro, o mundo cintilante será integrado ao universo, o que dará início a um período de desenvolvimento explosivo. Os aliados da dinastia que ocupam esses locais serão os maiores vencedores, por isso esperamos investir pesadamente no exército Black Star e construir o local com antecedência com você. O Limitless Financial Group investe em todo o universo e não perde nenhuma oportunidade de negócio. Presumivelmente, você conhece nossos recursos financeiros. Nossa ajuda tornará a construção mais eficiente. Isso mesmo. O valor de mercado do Grupo Financeiro Ilimitado é realmente assustador. Não duvido de suas capacidades. Anchial assentiu. Muitas subsidiárias do Limitless Financial Group foram listadas na Interstellar Stock Market em diferentes regiões. Seu valor de mercado era transparente e aberto, facilmente verificável, e a quantidade de enas que possuíam fazia com que as pessoas que não sabiam disso pensassem que os enas eram uma moeda inferior. Os recursos eram frequentemente reunidos assim nas mãos de poucos. Na Era Galáctica, a diferença entre ricos e pobres era como a diferença entre uma fera na superfície de um planeta e um residente galáctico. O desenvolvimento do território no mundo cintilante seria inevitavelmente apoiado por vários grupos financeiros. Este foi também um meio de redução de custos e cooperação. A dinastia Carmesim concordou tacitamente que os aliados poderiam assinar contratos com grupos financeiros para desenvolver o território juntos. Parecia que não havia problema, mas esse cara, Sorokin. Anchial não mostrou nenhuma mudança na expressão facial enquanto avaliava o homem à sua frente. Vendo que o Black Star não mostrou nenhuma confirmação, Sorokin estreitou os olhos e continuou falando. O exército Black Star é agora um grande negócio e domina o anel estelar despedaçado. Em termos de recursos financeiros, não perde para os grupos financeiros de primeira linha devido à sua profunda experiência e ligações. Com uma extensa rede, juntamente com o apoio da dinastia, certamente atrairá inúmeros residentes galácticos para investir. Não é difícil multiplicar seu valor de mercado. Seu significado é? Anchial levantou uma sobrancelha. Sorokin sorriu. Nosso Limitless Financial Group tem experiência nesta área. Se o exército Black Star concordar, ficaremos felizes em ajudá-lo. Podemos conversar sobre isso no futuro. Anchial interrompeu. Essa ideia era a verdadeira essência do cultivo de alho poró, mas tinha suas próprias desvantagens, e ele temporariamente não queria se envolver nisso. Ao ouvir isso, Sorokin também abandonou esse tópico. Ele perguntou, então, o que Vossa Excelência Black Star pensa da minha proposta? Anchial pensou sobre isso antes de perguntar, não sou só eu que tenho um território no mundo cintilante. Com base em circunstâncias normais, os grupos financeiros só se moverão quando o território for dividido. Então por que vocês estão me abordando para a cooperação quando todos ainda não escolheram? Haha, tenho informações privilegiadas porque tenho contatos dentro da dinastia Carmesim. Mesmo sem essas conexões, graças às suas contribuições na Batalha do Planeta Farol e na queda de S-God, além do cubo da evolução que está em suas mãos, o território que lhe foi dado pela dinastia será o melhor. Neste caso, por que eu deveria hesitar? Sorokin tinha um grande sorriso no rosto. Não houve falsidades em suas palavras. Mesmo que ele não tivesse nenhum relacionamento com a dinastia, a melhor escolha ainda seria o exército Black Star. Com o histórico e importância atual de Anchial, todos sabiam que o exército Black Star receberia o maior e melhor pedaço de carne.
Uma pena. É assim mesmo? An Xiao olhou profundamente para Sorokin. As palavras desse cara foram sinceras e alinhadas com seus interesses. Ele parecia que desejava sinceramente trabalhar com ele. Conteúdo patrocinado. No entanto, por causa do envolvimento de Sorokin na Guerra Civil Golau, An Xiao já estava alerta para ele. Ele hesitou um pouco antes de perguntar: se eu concordar em trabalhar com você, você está preparado para assinar o contrato agora? Esse não é o caso. Sorokin balançou a cabeça e riu. Estou aqui apenas para chegar a um acordo preliminar. Os detalhes específicos só poderão ser formados após a confirmação do site. Claro, a principal razão pela qual eu vim foi porque você insistiu que eu fosse à festa do Black Star. Uma empresa tão grande precisa que eu esteja aqui pessoalmente. Também admiro o que você fez até agora. Para dizer palavras tão lisonjeiras tão facilmente, não há ar de rank transcendente nele, pensou An Xiao. Neste momento, An Xiao pensou em algo e disse: ok. Então não tenho objeções. Então, desejo que nossa cooperação seja um sucesso. Sorokin riu. An Xiao não riu e mudou de assunto. Isso mesmo. Ouvi dizer que o Grupo Financeiro Ilimitado tem muitos acionistas ranks transcendente, e há até anciões entre eles, como o Imperador Mecânico Manison e até mesmo aliados da dinastia. Isso mesmo. O Limitless Financial Group troca sua posição acionária por recursos e proteção, certo? Sim. Já que você deseja cooperar, uma promessa verbal é inadequada. No futuro, como o mundo cintilante ainda tem muito tempo pela frente para o desenvolvimento, se eu me tornar um acionista do Grupo Financeiro Ilimitado, então poderei naturalmente cooperar totalmente com o grupo financeiro. Acho que meu nome, Black Star, ainda tem algum peso no universo. Excelência Sorokin, você acha que tenho as qualificações para uma posição de acionista com meu status e recursos atuais? Durante a Guerra Civil Golau, An Xiao descobriu a tentativa do Grupo Financeiro Ilimitado de roubar sua comida, então ele desejava invadir o Grupo Financeiro Ilimitado e descobrir quem estava tentando roubar sua tigela de arroz. Isso, An Sorokin tinha uma expressão estranha. Os olhos de An Xiao brilharam e ele aprofundou sua voz propositalmente. Parece que você acha que não tenho as qualificações. Claro que não. Sorokin balançou a cabeça, mas estava rindo friamente para si mesmo. Receio que você não tenha as qualificações. Para querer uma posição acionária na primeira vez que nos reunimos, o apetite é muito grande. Parece que seus registros de batalha deixaram você orgulhoso e imprudente. Enquanto Sorokin pensava nisso, ele exibiu uma expressão desamparada no rosto. Excelência Black Star, você tem as qualificações, mas com o tamanho do Grupo Limitless Financial, a posição acionária não é distribuída facilmente. Mesmo que eu esteja disposto, os outros podem não estar, e há apenas um acionista para cada uma das 3 civilizações universais. A dinastia já tem alguém ocupando um assento? Você entende o que quero dizer? Então é assim. An Xiao assentiu. Outro método para as 3 civilizações universais se manterem sob controle. Esse motivo parecia fácil de usar, sem nenhuma maneira de entender seus pensamentos. Conteúdo patrocinado. Se for esse o caso, então não vamos falar sobre essas coisas por enquanto. Não importa o que aconteça, por poder conhecer outro rank transcendente hoje, estou muito feliz. An Xiao olhou para Sorokin. Você está interessado em uma luta? Vou dar uma chance. Não sou bom em combate. Sorokin acenou com as mãos enquanto ria. Haha, vamos lá, um rank transcendente dizendo que eles não são bons em combate? Você deve estar brincando. Posso ser um rank transcendente, mas não gosto de lutar e não troco golpes com ninguém há muito tempo. Minhas habilidades regrediram há muito tempo e,
além disso, com o renome de Vossa Excelência Black Star no universo, admito que não serei seu oponente. Dizendo isso, Sorokin levantou-se e sorriu. Se não estou errado, você ainda precisa conhecer outras pessoas, certo? Também acabei de chegar e preciso organizar meus subordinados. Vamos parar aqui por hoje. Amanhã irei visitar novamente e conversar mais. Que tal isso? Tudo bem. Ao ouvir isso, Anxiao só conseguiu assentir. O convidado veio de longe, então ele não poderia forçar Sorokin a ficar. Sorokin sorriu e, após trocar os números do comunicador, saiu da sala. Depois que ele saiu, Anxiao franziu a testa. Esse cara tem uma defesa perfeita. Se ele não concordar em treinar, então precisarei pensar em outra ideia. Sorokin também era uma pessoa de influência e veio até o fim para discutir uma possibilidade de cooperação, então Anxiao não pôde demonstrar nenhum ódio. Ele não conhecia as intenções da outra parte e, se acabasse antagonizando-as, isso seria ruim. Embora Sorokin parecesse muito sincero superficialmente, Anxiao sentiu que a outra parte realmente não queria trabalhar com ele. Relembrando a conversa anterior, Anxiao achou difícil ler a personalidade de Sorokin, como se ele estivesse usando uma máscara o tempo todo. Eu nem sei o que ele está pensando, Anxiao esfregou as têmporas, suspirando impotente. Conversar com essas pessoas era o mais cansativo. Este ano, a festa do Tirano e a festa do Black Star foram realizadas ao mesmo tempo. As civilizações do Anel Estelar Despedaçado não podiam se dar ao luxo de desprezar nenhum deles, então também enviaram mensageiros para seguir os hábitos dos anos anteriores para participar da festa do Tirano. No último andar do Palácio da Terra do Derramamento de Sangue, Eber estava diante de uma enorme janela. Do lado de fora da janela havia uma fortaleza preta e cinza, assim como estrelas que se estendiam por todo o universo. Seu olhar estava fixo nas residências dos emissários. Nos últimos anos, esses mensageiros aproveitavam o tempo anterior à festa para se relacionar com os demais, mas agora quase não havia movimento desses emissários. A maioria deles permaneceu em seus quartos, e o salão parecia frio e deserto, como água estagnada. Como o partido do Black Star era mais animado, todas as civilizações do Anel Estelar Despedaçado consideravam o partido do Black Star como o principal palco de comunicação, e o partido do Tirano era uma ocasião secundária. Os assuntos a serem discutidos poderiam ser resolvidos de um lado e não precisavam ser movidos do outro. Neste momento, essas pessoas participaram da festa do Tirano mais como uma forma de mostrar sua face, e não como uma ocasião grandiosa e animada. Conteúdo patrocinado. Black Star. A expressão de Eber estava tensa e o punho atrás dele estava cerrado com força. Neste ponto, seu diretor de Estado-Maior, George, entrou. Andando atrás de Eber, ele sussurrou: Excelência Eber, o emissário do Grupo Financeiro Ilimitado chegou. Ela está esperando lá fora. Deixe-a entrar. Eber nem sequer voltou. Um momento depois, Lovell entrou na sala. Olhando para a enorme figura em frente à janela, uma onda de pressão a assaltou. Ela acalmou sua mente e sussurrou: saúdo Vossa Excelência Eber. Ela nem estava no rank Calamidade e não conseguia manter a postura que seu pai Sorokin tinha na frente de Anxiao. Ouvi dizer que o Limitless Financial Group quer trabalhar conosco. Eber olhou indiferentemente para Lovell. Isso mesmo. É sobre o mundo cintilante. Nós. Você deseja ser um investidor, certo? Assuntos tão pequenos não precisam ser discutidos comigo. Você pode procurar o respectivo oficial. Eber desviou o olhar, desinteressado. Lovell cerrou os dentes antes de pegar uma carta. Sua Excelência Sorokin me encarregou de entregar isso a você. Carta. As sobrancelhas de Eber franziram. Nesta época em que a comunicação eletrônica era tão conveniente e eficiente,
uma carta escrita à mão significava apenas que havia necessidade de sigilo. Eber estava desconfiado, ele não tinha nenhum relacionamento com Sorokin, então por que este lhe enviaria uma carta? O que ele quis dizer? Definitivamente não seria uma carta de amor. Eber então se virou para Lovell e, com um gesto, a carta caiu em suas mãos. No momento em que ele abriu, suas pupilas encolheram e sua expressão tornou-se solene. Não admira. Eber acenou com as mãos e a carta virou cinzas antes de se desintegrar em átomos. Ele olhou para George. Saia por enquanto. George ficou surpreso, mas fez uma reverência e saiu, fechando a porta ao sair. Com apenas dois deles na sala, um raio de luz passou pelos olhos de Eber e a energia jorrou, enchendo a sala e isolando qualquer detecção externa. Vocês desejam que eu lide com o exército Black Star? Isso mesmo. Lovell assentiu. Conteúdo patrocinado. Ridículo. Eber respondeu friamente. Embora eu tenha problemas com o Black Star, ainda somos aliados da dinastia e não posso fazer nada a respeito dele. Você veio até a pessoa errada. Lovell respirou fundo. Relembrando o que Sorokin lhe ensinou, ela disse, Black Star existe há apenas 20 anos, mas há quantos anos você já está no anel estelar despedaçado? Black Star veio depois, mas seu negócio está florescendo e sua influência superou a sua. Excelência, você está disposto a ver isso continuar? A expressão de Eber era indiferente, mas ele não refutou. Quanto ao seu aliado, a dinastia Carmesim, eles sempre foram tendenciosos em relação ao exército Black Star. Você já pensou por que isso é tão? Eber interrompeu. Ele está com o cubo da evolução e eu não tenho nada. É simples assim. Sim. A voz de Lovell aumentou um pouco. Esse é o ponto crucial. Então você quer que eu o ajude a pegar o cubo da evolução dele? O sarcasmo estava presente nas palavras de Eber. Claro que não. Só precisamos descobrir uma maneira de fazê-lo perder o cubo da evolução. Há uma diferença entre os dois. O que é aquilo? É quase impossível roubar, e a Federação, assim como a Igreja, não agirão precipitadamente. Então, o que queremos é que o Black Star desista voluntariamente de seu cubo da evolução. Eber quase caiu na gargalhada. Passar o cubo da evolução para um estranho? Você acha que Black Star é um tolo? Eu entendo aquele bastardo do Black Star. É mais fácil para o seu grupo financeiro ilimitado falir amanhã do que ele ignorar seu cubo da evolução. Não, eu não quis dizer isso. E se pudéssemos fazer o Black Star entregar o cubo da evolução à dinastia? Lovell respondeu. Eber estreitou os olhos, aparentemente interessado. Prossiga. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado. Capítulo 924 Cores verdadeiras. O valor do cubo da evolução não precisa ser enfatizado. Hoje, este tesouro universal cobiçado por todas as organizações está nas mãos do Black Star, e o risco para a dinastia é enorme. No entanto, as civilizações universais não forçarão seus aliados ranks transcendente a entregar seus tesouros universais, então, embora concordem com a propriedade do cubo da evolução pelo Black Star, isso não significa que a dinastia ficará à vontade. Conteúdo patrocinado. Eber assentiu. De fato. Continuar. Somente quando o cubo da evolução estiver nas mãos da dinastia o risco poderá ser eliminado. Embora ele tenha saído vitorioso na batalha do planeta Farol, isso também soa um alarme dentro da dinastia. Em vez de simplesmente acreditar na força do Black Star, é sempre melhor evitar que tais coisas aconteçam.
O dispositivo multidimensional de transporte de abertura do céu da Federação da Luz permanecerá para sempre uma ameaça. Pense no que acontecerá se um grupo de ranks transcendente de repente atacar a sede do exército Black Star. Se a Federação pudesse fazer isso, já o teria feito há muito tempo. Eber permaneceu impassível. Isso mesmo. Se você levar em conta vários fatores, a Federação da Luz não correrá tal risco, por isso é necessária uma abordagem indireta para pressionar a dinastia e o Black Star? Mas se todos os meios falharem, então o risco só aumentará. Eber não concordou nem discordou, apenas respondendo indiferentemente, e mesmo que haja ameaças externas, o Ranhel ainda atribui importância ao Black Star. A dinastia não irá forçá-lo, então a taxa de sucesso do seu plano pode ser ignorada. Aconselho você a desistir o mais rápido possível. Temos que tentar, insistiu Lovell. O Black Star está próximo da facção do governante e ganhou muita proteção, mas você também sabe que existem muitas facções dentro da dinastia. Desde que o totem evolucionário apareceu, tem havido mais gritos para fazer o Black Star se transformar no cubo da evolução. A recusa do Black Star em se estabelecer com o cubo na estrela-mãe também convenceu mais facções. Eber franziu a testa. Você parece saber muito. Ao ouvir isso, Lovell sorriu misteriosamente. Isso porque, e não estou apenas representando a Federação e a Igreja ao vir desta vez. Ha ha ha, Eber caiu na gargalhada e seu tom era brincalhão. Seu apetite é tão grande que você pensa que quer engolir os 3 jogadores. Não admira. Eu estava duvidando do que você disse, porque se o Black Star entregar o cubo da evolução, então a última chance para a Federação e a Igreja também desapareceria. Acontece que na verdade é assim? Lovell sorriu sem responder, mas por dentro elogiou secretamente a coragem de Sorokin. Embora Sorokin parecesse concordar com o acordo entre a Federação e a Igreja, ele contatou secretamente algumas das facções dentro da dinastia para mudar o plano de supressão do exército Black Star, dizendo que faria o exército Black Star passar voluntariamente a evolução. Vá até eles. O segundo acordo deixou óbvio que o plano do Grupo Financeiro Ilimitado era suprimir o Black Star. Isso não apenas o deixou com uma maneira de recuar, mas também lhe permitiu colher o máximo de benefícios. Sorokin não era alguém que ouvia ordens em silêncio, ele tinha que pensar. A escala que o Grupo Financeiro Ilimitado desenvolveu não apenas ao lucrar com a guerra. A batalha no Planet Lighthouse resultou na volatilidade do mercado, o que por sua vez afetou as ações do Limitless Financial Group, causando-lhes um grande prejuízo. Para evitar que tal situação aconteça novamente, Sorokin prefere se tornar um pacifista, eliminando completamente a possibilidade de o cubo da evolução provocar uma guerra, cortando qualquer chance para as outras 2 civilizações obterem o cubo, resolvendo o conflito entre os 3 civilizações universais. Se o cubo da evolução caísse nas mãos da dinastia, eliminaria qualquer risco de turbulência no universo. Assim, superficialmente, ele fez um acordo com a Federação e a Igreja, mas na verdade estava pensando do ponto de vista de um terceiro. Lovell parou por um momento antes de falar em voz baixa. No momento em que a dinastia obtiver o cubo da evolução, eles também irão confiscar todos os lucros dos totens evolucionários. O Black Star será assim expulso de cena, e a dinastia pode agora aumentar a possibilidade de abrir Stacom ao mundo exterior para que possam pacificar a crescente pressão da Federação e da Igreja. Como os 2 últimos não desejam correr nenhum risco, se possível, seria melhor cortar completamente seus desejos. Sorokin, esse cara é interessante. Eber estreitou os olhos. Então, depois de dizer tudo isso, a premissa reside na entrega do cubo da evolução pelo Black Star. Se falhar, tudo isso serão palavras vazias. O que você planeja fazer? Conteúdo patrocinado. Ao ouvir isso, Lovell ficou feliz. Eber pedindo detalhes significava que ele estava interessado. Muito simples,
exerça pressão interna e externamente sobre o Black Star para que ele veja que há maiores benefícios em entregar o cubo do que mantê-lo. Elaborar. Na Batalha do Planeta Farol, o Black Star obteve enormes recordes de batalha e calou a boca daqueles que insistiram para que ele entregasse o cubo da evolução, mas o número de baixas na batalha pela dinastia também foi alto. Enquanto a dinastia continuar a sofrer perdas devido ao totem evolutivo, o Black Star encontrará mais pressão dentro da dinastia. Mesmo Rangel não será capaz de suprimir todos eles, mas esta parte será trabalho da Federação e da Igreja, e não posso divulgar mais. E o lado externo? Temos que atingir o exército Black Star, por isso precisamos da sua ajuda. Se você quer que eu traia a dinastia, então podemos parar por aqui. Lovell sorriu. Fique tranquilo, não há nenhum dano causado a você. Mesmo que não visemos particularmente o exército Black Star, a Terra do Derramamento de Sangue ainda se beneficiará disso. O que deveríamos fazer? Simples, meu grupo financeiro ilimitado primeiro sairá com os investimentos para apoiar a Terra do Derramamento de Sangue e recapturar os mercados de negócios que o exército Black Star tirou de você. Isso suprimirá seus negócios. Ao desenvolver seu site no mundo cintilante, usaremos nossa influência na dinastia para que você obtenha um site melhor. Como você também pertence à dinastia, não passa de uma competição comercial legítima. Assim, a dinastia não terá problemas. A força do meu grupo financeiro ilimitado também é clara para a Vossa Excelência. Com a nossa injeção de capital, independentemente do sucesso ou do fracasso, a Terra do Derramamento de Sangue não sofrerá quaisquer perdas. Ao ouvir isso, Eber fechou os olhos e pensou muito. Depois de alguns segundos, ele os reabriu e respondeu levemente, ok. Concordo. Lovell respirou aliviada, seu estado mental tenso relaxando. Em todo esse acordo, apenas o Black Star perderá, mas para a paz universal, ele só pode ser injustiçado. Paz universal, Eber zombou de si mesmo, mas não mostrou nenhuma expressão ao dizer, com a Federação da Luz, a Igreja Arcana, a Dinastia Carmesim e minha Terra do Derramamento de Sangue, o grupo financeiro ilimitado é realmente fazendo alguns grandes movimentos. Isto é semelhante a uma aliança anti-Black Star. Isto são apenas negócios e não há ressentimentos pessoais. Lovell sorriu sem se importar. Só espero que ele reconheça esse ponto. Além disso, ele ainda receberá uma compensação da dinastia. Eber curvou os lábios interiormente. Embora ele não gostasse do Black Star, conhecendo seu personagem, a probabilidade de ele se comprometer era infinitamente próxima de zero, e a capacidade daquele cara de resistir à pressão era terrivelmente forte. Mesmo que Lovell pudesse derrubar tudo, o plano deles ainda poderia não funcionar. No entanto, em sua Terra do Derramamento de Sangue não poderia perder. Eber estava disposto a cooperar com o grupo financeiro ilimitado para se desenvolver, não querendo sentar e assistir Anxiao jogá-lo cada vez mais longe. Conteúdo patrocinado. No dia seguinte, no quartel-general do Exército Black Star, ainda faltavam alguns dias para a festa propriamente dita. Assim, muitos convidados foram caminhando juntos e ampliando suas redes sociais, um cenário animado. Anxiao visitou Sorokin no início da manhã e o convidou para visitar o quartel-general do Exército. Sorokin aceitou prontamente. Os dois ficaram conversando pela sede, e Anxiao mais uma vez fez um pedido para treinar, mas foi rejeitado com firmeza. Anxiao estava um pouco desamparado. A outra parte continuou admitindo a derrota, sem um único indício de uma mentalidade forte. Assim como Anxiao estava hesitando, Sorokin de repente pareceu pensar em algo. Ouvi dizer que a Esope está aqui. As sobrancelhas de Anxiao se ergueram. Você conhece aquele maldito, Tosse, aquele velho? No passado, quando ele fazia parte dos antigos, eu o encontrei algumas vezes. Também o convidei para ingressar no grupo financeiro ilimitado, mas fui rejeitado. Sorokin balançou a cabeça.
Esopo, aquele velho, era realmente uma borboleta social. E pensar que as pessoas o reconhecem onde quer que ele vá. A boca de Anchial se contraiu. Isso mesmo. Também ouvi dizer que você e Amy são um casal. Anchial congelou. Agora, onde você ouviu isso? O boato está se espalhando por toda parte, e por acaso me deparei com ele. Sorokin suspirou. A união entre dois ranks transcendente é muito rara. Eu nem me lembro quem era o casal anterior. O chefe do grupo financeiro ilimitado realmente tem tempo para prestar atenção às fofocas, hein? Anchial balançou a cabeça impotente. É justamente porque sou o líder que preciso prestar atenção. Às vezes, as oportunidades de negócios podem estar escondidas. Sorokin sorriu. Anchial pensou um pouco e decidiu investigar mais. Se não me engano, você parece ser o sucessor do grupo e não o dono original do grupo financeiro, certo? Sim. Existem poucos registros seus no universo, então estou um pouco curioso sobre suas experiências antes de você se tornar um rank transcendente. Haha, você está tão curioso sobre minha infância? Sorokin riu. Conteúdo patrocinado. Aos olhos de muitos ranks transcendente, suas vidas antes de chegarem aos seus reinos atuais eram tão boas quanto seus anos de infância. Eu só estou curioso. Anchial acenou com as mãos. Isso foi há muito tempo atrás. Seja treinamento ou combate, não há nada que vale a pena falar. Sorokin balançou a cabeça e mudou de assunto. Eu me pergunto, você tem alguma ambição, Excelência? Ambições? A paz universal conta. Anchial contou uma piada. Que coincidência, eu também. Sorokin riu. Enquanto continuavam a conversar, Anchial dividiu sua consciência e entrou na rede quântica, invadindo o comunicador de Aesop. Um rosto velho surgiu em seu campo de visão dentro da rede quântica, obviamente assustado. Black Star, estou assistindo a um show agora. Por que você invadiu meu comunicador? Velho, tenho uma coisa para lhe perguntar. Você conhece Sorokin? Aesop parou antes de dizer, desconfiado, e sim. Por que você está mencionando ele? Ele está ao meu lado agora e estou bastante curioso sobre esse cara. Como ele era quando você o conheceu no passado? Ao ouvir isso, Esopo ficou em silêncio por um tempo antes de finalmente dizer, Sorokin, TSK, uma velha raposa astuta. Você nunca saberá se as palavras que saem de sua boca são verdades ou mentiras. É melhor você ser cauteloso ao lidar com ele. Ah, e então como está a força de batalha dele? Eu não sei, definitivamente mais forte que eu. Aesop estendeu as mãos. Isso não é tão bom quanto não dizer nada? Anchial ficou sem palavras. Tudo bem, pare de me incomodar. Coloque meu comunicador de volta ao normal. Quero continuar assistindo meu programa. Resignado, Anchial só poderia recuar para fora da rede quântica. Virando-se para olhar para Sorokin, ele de repente se decidiu, dando um soco rápido. Conteúdo patrocinado. A reação de Sorokin foi impressionante e ele levantou a mão para bloquear o soco. Pem! Não houve muita força por trás do soco, mas um barulho alto soou e uma onda de choque surgiu do ponto de contato. Vossa Excelência Black Star, qual é o significado disso? Sorokin estreitou os olhos. Você mencionou que suas habilidades regrediram, mas eu não acreditei em você, então decidi testar por mim mesmo. Anchial sorriu, sem esconder nada. Sorokin franziu a testa, mas isso se transformou em um sorriso enquanto balançava a cabeça. Como um rank transcendente, como eu poderia não ter reações e consciência básicas? Só que se você fosse um pugilista, eu não teria conseguido bloquear esse soco.
Por favor, não me assuste, Excelência Black Star. Eu realmente não sou seu oponente. Tudo bem, foi minha culpa. Eu fui muito imprudente. Anxiao imediatamente puxou a mão para trás, como se tivesse desistido. Vendo isso, Sorokin soltou um suspiro. Ele não esperava que Anxiao se movesse contra ele e pensou que Anxiao iria forçá-lo a treinar. Mas este último apenas deu um soco antes de se conter, deixando-o um pouco surpreso. Pensando nisso, Sorokin ficou aliviado. Porque o Black Star exibiu um comportamento tempestuoso durante todo esse tempo e foi bastante imprudente. Para ele atacar de repente assim estava de acordo com seu caráter. No entanto, ele não sabia que o golpe que recebeu já havia ativado suas informações de combate, e foi o suficiente para Anxiao ver sua verdadeira força. Abrindo furtivamente a interface, Anxiao varreu as notificações e suas pupilas se estreitaram. Ele não adivinhou errado. O nível de Sorokin era na verdade desconhecido, tendo apenas. Quando eu estava no nível 280, as informações de Manizon também eram desconhecidas. Agora que estou no nível 300, Sorokin ainda parece desconhecido para mim. Isso significa que sua força de combate está no auge do rank transcendente. Na verdade, ele escondeu isso por tanto tempo, deixando todos os ranks transcendentes pensarem que ele era fraco. Esse cara, brincando de porco para comer o tigre, o que ele está planejando? Os pensamentos de Anxiao giraram e seus olhos se estreitaram. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado. Capítulo 925, Adeus de Ila. Semelhante a Manizon, a maioria das habilidades de Sorokin foram mascaradas, e apenas algumas delas foram reveladas. Conteúdo patrocinado. Sorokin era um sensitivo psíquico, o que era evidente porque a maioria de suas habilidades eram voltadas para a alma e a mente. Ele fortaleceu suas habilidades de invasão mental, leitura de mentes e manipulação de mentes, e Anxiao até viu alguns talentos e habilidades especiais. Underline 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 underline. Alma imortal, sua poderosa energia espiritual abençoou sua alma com a imortalidade, e mesmo se você perder seu corpo carnal, você ainda poderá sobreviver com sua alma. Quando o valor do HP chega a 0, sua alma pode sobreviver do corpo destruído. Nesse caso, você se transformará em uma forma de vida anímica com corpo energético e obterá uma nova barra de HP, que não irá decair. Você também obterá imunidade a todos os ataques físicos, resistência extremamente alta a efeitos de status e poderá passar pela maioria dos obstáculos. Você também pode invadir e parasitar os domínios mentais de outras criaturas vivas. Somente ataques baseados em energia ou na mente causarão danos a você. Reconstrução do corpo carnal, e a casca carnal é a transportadora e também a protetora da alma. Se seu corpo for destruído, você poderá consumir energia da alma para remodelá-lo. O HP do corpo reconstruído será 30% do original. Absorção de energia multidimensional. Você pode absorver qualquer energia multidimensional sem dono ao seu redor para reabastecer sua energia. Fundação de energia espiritual é talento exclusivo. Sua alma é semelhante às células do corpo e pode armazenar e liberar energia conforme necessário. Vida eterna. Sua resistência da alma é ligeiramente aprimorada. Vigarista em Sorokin é talento exclusivo. Mais 75% para todas as habilidades sensitivas psíquicas, mais 20% em TMYS, mais 4 para todas as habilidades relacionadas ao psíquico. Este efeito pode ultrapassar o limite superior.
underline 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 underline. Quais habilidades OP? A expressão de Anchial era sombria. Alma imortal e reconstrução do corpo carnal podem ser consideradas habilidades divinas para aqueles com habilidades psíquicas. Em geral, os usuários psíquicos experimentariam a decadência da alma sem um corpo carnal, mas para Sorokin, nenhum portador carnal era necessário, o que poderia ser uma mudança provocada por sua evolução racial. Apenas com base nesses dois pontos fortes, bem como no talento Vida Eterna, Anchial desenvolveu algumas conjecturas. Será que Sorokin estava realmente vivendo a vida como uma identidade alternativa antes disso? Não admira que quase não houvesse informações sobre ele. Conteúdo patrocinado. Se for esse o caso, então a idade dele provavelmente excede a minha imaginação. Anchial foi secretamente guardado e deu uma olhada. Se não fosse por suas informações de combate, a forma como Sorokin agia tornaria difícil acreditar que ele tivesse um segredo tão grande. Esse cara é muito forte, mas se coloca em uma posição fragilizada e não se importa em se curvar à vontade dos outros, então é fácil subestimá-lo. Embora ele tenha vivido uma vida longa, ele é completamente diferente comparado a Manison e totalmente dois extremos. Sorokin naturalmente não sabia que sua verdadeira força havia sido revelada, nem sabia o que Anchial havia descoberto. Ele ficou um pouco infeliz com o ataque repentino e não falou por um tempo. A dupla caminhou em silêncio por alguns minutos antes que os olhos de Sorokin brilhassem. Ele recebeu notícias de Lovell e um sorriso apareceu em seu rosto quando ele abriu a boca para falar. Excelência Blackstar, posso perguntar se você tem alguma intenção de vender livremente o totem evolucionário? Anchial voltou a si. Não estou realmente incomodado. Depende da dinastia. Infelizmente, se o totem evolucionário pudesse ser vendido a todas as civilizações, então o valor de mercado do exército Blackstar seria estabilizado em um nível extremamente alto após ser listado devido ao lucro do monopólio. Em relação a este, a expressão de Sorokin parecia arrependida. Anchial sorriu e não respondeu, mas estava cauteloso, pois Sorokin parecia sugerir outra coisa. Depois de observar seu quartel-general, os dois se separaram. Anchial mandou Sorokin de volta para seu quarto, permanecendo no local por alguns segundos antes de sair em direção ao seu escritório. No caminho, ele contatou Sylvie e ordenou: verifique todos os movimentos relacionados ao grupo financeiro ilimitado depois que eles entraram no anel estelar despedaçado. Entendido. Depois de alguns dias, a festa do Blackstar começou oficialmente. Todos entraram no salão de banquetes. A cena estava cheia de barulho e conversa. Anchial fez um discurso simples, resumindo os resultados de sua cooperação no ano passado, antes de anunciar a abertura do banquete em meio a aplausos. Os emissários de muitas civilizações e organizações cooperativas estiveram presentes, e todos eram parceiros do exército Blackstar, cobrindo muitas áreas de negócios. Conteúdo patrocinado. Alguns anos atrás, Anchial começou a implementar o plano para o consórcio Pan-Starfield Profits que, depois de desenvolvê-lo por alguns anos, o protótipo tornou-se cada vez mais perfeito. Esses parceiros compartilharam vários canais de negócios com o exército para que ele pudesse ter hoje a escala industrial atual. Este plano foi um dos pilares do desenvolvimento futuro do exército, por isso Anchial atribuiu grande importância a ele. Anchial estava cercado por pessoas, conversando com entusiasmo. Sylvia ficou ao seu lado, ajudando-o a lidar com a multidão. Houve muitas risadas e aplausos, e todos os representantes mostraram muita cara para ele. A atmosfera era harmoniosa. No outro canto do banquete, havia pessoas ao redor de Sorokin também. O grupo financeiro ilimitado era a parte mais rica de lá, muitas pessoas queriam aproveitar esta oportunidade para negociar com ele.
Sorokin segurava uma taça de vinho, sorrindo enquanto conversava com os demais. Ele observou as cenas dessa reunião e dos convidados, seu olhar mascarando seus pensamentos e carregando apenas um olhar interessado. Ao mesmo tempo, sua consciência chegou à terra do derramamento de sangue e possuía um seguidor ao lado de Lovell. A festa do Tirano e a festa do Black Star foram realizadas ao mesmo tempo, mas foi muito mais fria em comparação com a festa do Black Star. Apenas algumas pessoas sussurravam, e a maioria estava focada apenas em lidar com as bebidas e a comida. Embora Eber permanecesse inexpressivo, seu humor obviamente não era melhor do que a atmosfera fria. Enquanto Lovell caminhava pelo banquete com o vinho na mão, ela de repente percebeu que seu seguidor havia sinalizado para ela com os olhos. Ela imediatamente entendeu que era Sorokin e silenciosamente foi para um canto. Qual é o problema? Lovell sussurrou. Você ficará hospedado em Bloodseed Land, responsável pelo trabalho do grupo financeiro aqui. Os recursos do grupo financeiro aqui serão administrados por você, disse Sorokin. Ok. A alegria brilhou nos olhos de Lovell. Devido à intensa competição entre os filhos de Sorokin, ter uma tarefa tão importante dada a ela por seu pai significava que seu pai apreciava seus talentos. Suprimindo sua excitação, Lovell perguntou em voz baixa, quais são os planos de ação específicos? Há algum problema que exija atenção especial? Entregarei os detalhes a você mais tarde. Para suprimir os negócios do exército Black Star, o primeiro objetivo deve ser começar com seus parceiros de negócios. Sorokin riu friamente. Posso ver que o Black Star criou deliberadamente uma enorme rede de interesses para sua organização, então a primeira coisa a fazer será cortar a rede que ele formou. Eu entendo. Lovell assentiu. Quando os recursos do grupo financeiro chegarem, você poderá agir quando achar melhor. A festa desta vez também terminou com sucesso. No dia seguinte, Sorokin despediu-se e foi embora. No cais da sede, Anchial enviou a frota do grupo financeiro ilimitado para o universo. Suas sobrancelhas então franziram e ele revelou uma expressão pesada. Conteúdo patrocinado. Ele foi embora assim? Eu realmente não sei o que ele está fazendo. Embora ele já tivesse percebido o poder oculto de Sorokin e ficado mais alerta, ele ainda não sabia nada sobre os planos de Sorokin. Anchial teve um palpite de que Sorokin poderia estar planejando algo em segundo plano. Se o exército Black Star encontrasse algum problema anormal, provavelmente seria a obra de Sorokin. E de acordo com suas especulações, provavelmente tinha algo a ver com os totens evolucionários. Problemático, Anchial bufou. Ele sabia desde o início que a questão do totem evolucionário não iria desaparecer facilmente. Sem satisfazer a todos, ainda haveria reclamações e reclamações. A dinastia estava arcando com a maior parte da pressão, mas parecia que a pressão sobre o exército Black Star estava prestes a chegar também. Se for esse o caso, então seria melhor para mim permanecer na dinastia por um período de tempo e deixar para trás algumas armas apóstolas e hostes mecânicas na sede. Anchial se decidiu. Ele ainda estava preocupado com o teletransporte de longa distância que a Federação da Luz tinha. Tá. Ele ouviu os passos de alguém se aproximando. Anchial não precisou voltar para saber que era Ila. Anchial, há algo que preciso discutir com você. O que é? Anchial deixou de lado seus pensamentos, olhando para o rosto frio e delicado de Ila. Vou sair por um longo período de tempo. Por favor, cuide de Aurora. Anchial levantou uma sobrancelha. Onde você está indo? Estarei seguindo meu professor, Amis, para outros campos estelares para ganhar experiência. Talvez eu não seja capaz de cumprir minhas funções como capitão da guarda Black Star. Ila respondeu levemente. Anchial ficou surpreso. Seguindo Amis? Isso mesmo.
foi o professor quem me convidou. Ambos os lados se entreolharam por um tempo antes de Anxiao cair na gargalhada. Conteúdo patrocinado. Esta é uma boa oportunidade. Eu aprovo isso. Deixe a Aurora comigo. Obrigado. Ila assentiu. Não há necessidade de agradecer entre nós. Anxiao se aproximou e agarrou seus ombros, dizendo solenemente: espero que quando você voltar, esteja no ranking transcendente. Você realmente tem muita confiança em mim. Ila soltou um sorriso e hesitou um pouco antes de dar um soco no peito de Anxiao. Tomar cuidado. Relaxe, farei com que Feidin assuma o papel de capitão por enquanto. Ele é confiável. Quanto a você, Ye, não vá, ainda não terminei de falar. Olhando para as costas hostis de Ila enquanto ela se afastava, Anxiao deu uma palmada no rosto e engoliu suas palavras. Foi uma boa oportunidade para Ila sair e ganhar mais experiência, e isso deve ajudá-la a estimular seu potencial, permitindo-lhe alcançar o ranking transcendente mais rapidamente. Ele só não esperava que Amis também saísse para treinar. Ele tinha ouvido falar que Amis havia começado a treinar há 2 anos, depois de perder para ele, mas parecia que ela queria ir mais longe. Com Amis ao seu lado, Ila estaria naturalmente segura. No entanto, para garantir a segurança, Anxiao equipou sua nave espacial com algumas tropas mecânicas e anfitriões como seguro. Como já haviam começado a trabalhar, ele não podia ficar parado. Anxiao entrou na rede quântica, convocando Philip. Como vai a coleta das técnicas de treinamento energético? Mestre, eu selecionei as opções mais valiosas para você. Por favor, verifique os resultados. Uma lista apareceu na frente dele, todas elas excelentes técnicas de treinamento energético que poderiam ser compradas em vários mercados galácticos. Eles vieram de diferentes civilizações e raças, com todos os tipos de nomes floridos. Varrendo-os com um olhar, Anxiao rapidamente tomou uma decisão. Compre todos. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado. Capítulo 926. Primeira fase de desenvolvimento. A habilidade de Terenas pode não ser a mais forte, mas foi definitivamente a melhor para usar. A alegria de ter muito dinheiro era algo inimaginável. Conteúdo patrocinado. Depois de comprar muitas técnicas de treinamento energético, Anxiao inseriu lentamente a experiência, aumentando sua energia. Tempo é dinheiro, e a vida útil de um ranking transcendente era longa. Essa longa vida lhes deu bastante tempo para aprender mais conhecimentos e habilidades, então cada ranking transcendente tinha um número ridículo de técnicas de treinamento energético. Embora Anxiao precisasse de menos tempo em comparação com os outros ranks transcendentes para aumentar sua energia, ainda era uma tarefa árdua para ele. No dia seguinte, Anxiao levou Aurora ao cais restrito para despedir Ila. Uma nave espacial preta e reflexiva estava estacionada ali. Esta era uma nave espacial avançada que Anxiao deu a Ila. Sob a passarela onde ficava a porta da cabine, Ila estava sem uniforme. Ila ainda mantinha sua expressão fria, com seus longos cabelos ruivos espalhados ao redor dela, apenas amarrados frouxamente nas pontas, pendurados na altura da cintura. Com a franja cobrindo a testa, seu temperamento parecia muito mais refrescante do que sua frieza habitual. Ela usava uma jaqueta leve e resistente de liga leve, semelhante a um blusão, juntamente com meia calça preta que foi feita por Anxiao para defesa. Uma pequena mochila estava em seu ombro. Ela parecia uma viajante. Irmã, quando você volta? Aurora tinha uma expressão de relutância. Nos últimos anos, as duas irmãs permaneceram juntas, e agora que estavam se separando, ela não estava acostumada com isso. Quando eu alcançar o ranking transcendente.
Os cantos da boca de Ila se curvaram ligeiramente quando ela olhou para Anchial. Aurora soltou um desanimado "Ah! Quanto tempo isso levaria? Você é minha motivação. Para voltar para casa para ver você, serei rápido." Ila bagunçou o cabelo de Aurora. Aurora agarrou seu cabelo impotente antes de suspirar. "Depois de tantos anos, você ainda me trata como uma criança. No meu coração, você sempre será a criança que precisa de proteção." Ila apertou suavemente as bochechas de Aurora, um toque de amor em seus olhos. Ao lado, Anchial tossiu e os interrompeu. "Equipei a nave espacial com um robô de nanomanutenção, bem como com alguns bons equipamentos mecânicos. Existem também 2 hospedeiros mecânicos e alguns soldados mecânicos dentro do armazém. Se necessário, me avise e eu os ativarei." Ok. Ila era diferente de seu passado. Embora gostasse da solidão, ela não rejeitava mais a ajuda de outras pessoas. Conteúdo patrocinado. Embora Ames esteja viajando com você, ela está treinando e ela não irá protegê-lo propositalmente. Além disso, ela é uma rank transcendente, então alguns perigos que podem parecer nada para ela podem ser letais para você. Você tem que ter cuidado, aconselhou Anchial. Embora aqueles do rank Calamidade já pudessem andar sem impedimentos no universo, se alguém quisesse treinar, eles teriam que vagar deliberadamente pelas zonas de perigo. Ainda havia muitos lugares assim no universo, onde abundam os perigos. Podem ser planetas experimentais submetidos a experimentos bioquímicos ou locais cheios de vírus, feras enormes, aberrações e muito mais. Caso contrário, eles poderiam tentar caçar alguns seres galácticos poderosos. Mesmo que não conseguissem encontrar tais áreas, passear para desafiar as pessoas também serviria como uma forma de prática. Ila assentiu, expressando sua compreensão, mas ela não pensava assim. Somente na fronteira da vida e da morte alguém poderia explodir com todo o seu potencial. Permanecer no exército não significa uma luta de vida ou morte, então seu progresso estava estagnado. Seu limiar para avançar para um rank transcendente ainda estava longe, e embora Ames pudesse ser caprichosa e encarar esta viagem como uma aventura, a própria Ila tratou isso como um treinamento de vida real ou morte. Anchial era uma das poucas pessoas em quem ela confiava, então somente entregando Aurora a Anchial sua mente ficaria tranquila. Depois de olhar para eles uma última vez, Ila se virou para embarcar na nave espacial. No momento seguinte, a espaçonave estremeceu e os propulsores lançaram chamas laranja que rapidamente se tornaram azuis. Uau! A nave espacial acelerou e saiu correndo do porto. Num piscar de olhos, entrou no hiperdrive e desapareceu de vista. Suspiro. Eu nem sei quantos anos a irmã vai precisar antes que ela possa alcançar o rank transcendente e retornar? É o reino do rank transcendente. Como poderia ser tão fácil? O ânimo de Aurora estava baixo e ela puxou a manga de Anchial. E na verdade, acho que é bem fácil. Os lábios de Anchial se curvaram provocativamente. Minha culpa, eu não deveria ter perguntado a você. Aurora revirou os olhos, na ponta dos pés para dar um tapinha no ombro de Anchial, agindo como a mais velha enquanto suspirava. Tanto o professor quanto a irmã se foram. Velho tio, somos só você e eu agora. O anel estelar despedaçado e o mundo cintilante realmente não precisam que eu esteja aqui pessoalmente. Por algum motivo, tenho que passar para a dinastia por um período de tempo. Você deveria me seguir também. Será mais seguro para você. A Aurora hesitou. Você quer dizer que este lugar estará exposto ao perigo? Conteúdo patrocinado. Isso não tenho certeza, mas definitivamente haverá turbulência. Tudo bem, seja qual for o caso, vou segui-lo. Ah, sim, posso tentar fazer parte da guarda Black Star? Você é muito verde, melhor não. Rude.
Anchial balançou a cabeça, virando-se para olhar o rio de estrelas no universo. Quanto tempo ela levará antes de retornar? No dia em que ela voltar, terei outro aliado confiável. Poucos dias depois, no escritório do governante da dinastia Carmesim, as projeções virtuais de muitos dos escalões superiores da dinastia se reuniram e ficaram ordenadamente na sala. Tarroco, como comandante-chefe do exército de exploração, estava entre eles. Um documento adornado com o logotipo da dinastia estava espalhado sobre a mesa em frente ao Rangel, o conteúdo escrito densamente compactado. O Rangel leu o documento rapidamente, ao virar para a última página, fez uma pausa antes de pegar a caneta e assinar seu nome no final do documento. A mesa brilhou e uma cabeça projetada digitalmente apareceu, entoando uma voz sintética. A autoridade do governante da dinastia está confirmada. O decreto Carta de Construção Mundial Cintilante foi assinado e é juridicamente vinculativo, com efeito imediato. Toda civilização avançada teve que usar inteligência artificial, e as 3 civilizações universais tiveram suas próprias versões de inteligências artificiais mestres. Com gerações de mecânicos e cientistas aperfeiçoando, o mestre da inteligência artificial registraria o apoio de cada governante da dinastia, bem como das elites da civilização, fundindo-os em uma consciência de elite. Foi codinome Alma Heroica. O Rangel largou a caneta, entregando o documento à secretária ao lado dela enquanto anunciava, em 3 dias, anuncia ao mundo que a primeira fase do mundo cintilante foi um sucesso. Viva a dinastia! Viva a dinastia! O resto dos escalões superiores ecoaram. Conteúdo patrocinado. Notifique os aliados envolvidos no desenvolvimento que é hora de dividir as terras e iniciar formalmente a construção dos 3 conglomerados estelares na primeira fase de desenvolvimento, disse o Rangel solenemente. Até que a construção seja concluída, a segunda fase não começará. No departamento de logística, Anchial estava supervisionando o aprendizado de Nero quando recebeu um pedido de comunicação de Tarroco. Ele tinha um palpite sobre o motivo pelo qual Tarroco o estava ligando. Ao ligá-lo, o rosto antigo de Tarroco apareceu na tela. Black Star, o governante Rangel já assinou um decreto e em breve anunciará para todo o universo que a primeira fase do mundo cintilante foi concluída. Deixe-me informá-lo especificamente que a decisão da dinastia de alocar terras aos aliados também foi finalizada. Finalmente, está aqui. Estou esperando há muito tempo. A atenção de Anchial estava completamente focada. Estou ouvindo. Por favor, continue. O território será emitido de acordo com o mérito da exploração. A maioria dos aliados que se juntaram posteriormente ocuparão apenas algumas zonas estelares, no máximo não mais do que um sistema estelar. Como o primeiro aliado a participar, a dinastia naturalmente lhe dará mais território. Os 3 conglomerados estelares que foram explorados durante a primeira fase estavam localizados na porta de entrada para o mundo cintilante e basicamente caíram sob o controle da dinastia e seus aliados. Um único conglomerado estelar continha dezenas de sistemas estelares, e embora cada sistema estelar parecesse minúsculo em comparação, eles ainda eram grandes em escala. Afinal, o território de uma civilização no nível do sistema estelar abrangia todo o sistema estelar, com alguns nem mesmo alcançando esse escopo. Anchial assentiu e perguntou, então, quanto estamos recebendo? Bloodseedland obterá cerca de 2 sistemas estelares, e por causa do acordo que fizemos em relação à Guerra Secreta, Clan obterá cerca de 4 sistemas estelares. Seus territórios serão baseados no Renault Star Cluster. E eu? Anchial estava curioso. A exploração do exército Black Star foi a mais bem feita. Além disso, você acumulou enormes méritos. O governante favorece você, então a dinastia decidiu lhe dar. Tarroco fez uma pausa e sorriu. 7 sistemas estelares inteiros. Os olhos de Anchial brilharam. Conteúdo patrocinado.
7 sistemas estelares equivaliam a cerca de 10 a 20% do território total do conglomerado estelar Garu. Além disso, esta foi apenas a primeira fase. Apenas com base nisso, este ponto de partida excedeu algumas vezes todas as civilizações do sistema estelar. Além disso, o sorriso de Tarrokol se alargou. O Ranhel não esqueceu a promessa que fez a você. O território para os outros foi basicamente alocado, mas para os seus 7 sistemas estelares, você mesmo pode escolhê-los. Todo o meu trabalho valeu a pena. An Xiao estava exultante. Até agora, o exército Black Star não tinha base adequada. Suas sedes e filiais estavam na verdade localizadas em territórios alheios, pois o universo atualmente já havia sido totalmente explorado. Não restavam muitas vagas, e até o desolado cinturão do universo tinha donos. Só agora conseguiram finalmente o seu território autônomo. Parte do conglomerado estelar seria distribuída aos seus aliados, enquanto parte estaria sob o controle direto da dinastia. A última parte seria considerada um território aberto, pelo qual outras organizações competiriam. Com tantas partições, foi impressionante que An Xiao tivesse obtido quase 1/5 de todo o conglomerado estelar. De acordo com a previsão de An Xiao, ele obteria cerca de 3 a 4 sistemas estelares, o que já o tornaria extremamente lucrativo. No entanto, pensar que a dinastia o valorizava tanto a ponto de lhe dar 7 sistemas estelares imediatamente, um total de mais de 100 zonas estelares, e ele poderia até escolher o local. A dinastia foi muito generosa. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado. 927 Flickering World. Primeira missão em cadeia concluída. O mapa 3D, exibido em uma cor azul vibrante, foi suspenso na frente de An Xiao, mostrando a visão geral do conglomerado estelar Garu. A maioria das áreas foram marcadas em verde, representando os sistemas estelares disponíveis. Conteúdo patrocinado. An Xiao olhou pensativamente para o mapa estelar, e a luz do mapa foi refletida em seu rosto. Ao lado dele, a projeção de longa distância de Tarrokol também sorria enquanto olhava para o mapa estelar. Você decidiu? Sim, mas antes disso, tenho uma pergunta. Após a primeira fase de exploração, a dinastia descobriu agora a distribuição de recursos para cada sistema estelar. Aqueles que a dinastia quer que o escolha. An Xiao olhou para ele. Haha, eu sei a que você está se referindo. Você está preocupado que, se escolher todas as áreas ricas em recursos, a dinastia terá algo a dizer, certo? Tarrokol riu. Relaxe, já que a dinastia está disposta a lhe dar algo, isso significa que eles não estão preocupados, não importa quão grande seja o seu apetite. A dinastia não é tão mesquinha. Isso é bom. An Xiao assentiu. No entanto, o governante me pediu para avisá-lo. Os olhos de Tarrokol brilharam neste momento, carregando um significado oculto. Ela aconselha que você pense um pouco na escolha dos sistemas estelares. Por que estou na facção do governante? An Xiao ficou interessado. Bem, esta pode ser uma das razões. Que tal isso? Deixe-me compartilhar algumas informações privilegiadas com você. Na verdade, nem todos dentro da dinastia concordaram em lhe dar 7 sistemas estelares. Alguns deles pensaram que as áreas importantes deveriam ser controladas pela dinastia e não deve ser distribuído a nenhum aliado. No entanto, o Ranhel e seus chefes de estado ficaram no caminho e tiraram o que tinham dentro do conglomerado estelar Garu para você escolher. Com base em suas palavras, já que a dinastia tinha assumido um compromisso, eles não deveriam voltar atrás em sua palavra, ou isso apenas faria com que seus aliados perdessem a confiança. Parece que o governante está realmente cuidando de mim. An Xiao sorriu e assentiu.
O governante recomenda, portanto, que você mantenha alguns locais estratégicos, disse Tarroko. O significado implícito é que você usa isso para obter uma voz mais alta dentro da dinastia. Dessa forma, ela pode suprimir as vozes desarmônicas dentro da dinastia? Acho que você sabe o que está acontecendo. Ao ouvir isso, Anxiao entendeu que era uma questão do cubo da evolução. Cada vez que um aliado rank transcendente aparecia com um tesouro universal de nível estratégico, esse tipo de contradição ocorria. No passado, Psyker muitas vezes também teve que suportar a pressão da Igreja Arcana. Algumas pessoas dentro da dinastia esperariam que ele tomasse a iniciativa de entregar o cubo da evolução. Não que Anxiao não tivesse ouvido falar disso, mas suas vozes estavam atualmente muito fracas quando confrontadas com as regras de como as civilizações universais deveriam tratar seus aliados. Era impossível forçar seus aliados a entregar quaisquer tesouros universais. No entanto, o desejo de algumas pessoas pelo cubo da evolução dentro da dinastia ainda não havia desaparecido. O Hanhel queria que Anxiao aumentasse sua voz, mas a outra parte da facção que cobiçava o cubo da evolução não queria que ele fizesse isso, o que tornaria mais difícil suprimi-lo. De outra perspectiva, esta foi uma competição interna de facções. Conteúdo patrocinado. Com isso em mente, Anxiao sentiu-se impotente. Originalmente, ele não queria se envolver nas lutas políticas dentro da dinastia, mas parecia que não tinha escolha. Qualquer coisa de valor aos olhos dessas facções da dinastia seria usada como um chip, e seus aliados ranks transcendente não eram exceção. Não importa o que eles pensem, eu só preciso me desenvolver. Anxiao balançou a cabeça, estendendo a mão para tocar em 7 pontos no mapa. Vou levar esses 7 sistemas estelares. Tarroko deu uma olhada e seus olhos brilharam antes de rir alto. Você realmente não é educado. Foi você quem me disse para não ser. Anxiao encolheu os ombros. Ele escolheu todos os sistemas estelares importantes do conglomerado estelar Garou. 2 deles eram sistemas estelares que serviam como portais para os outros 2 conglomerados estelares, que eram pontos de estrangulamento estratégicos, e 2 outros sistemas estelares escolhidos seriam importantes pontos de trânsito dentro do conglomerado estelar Garou. Os 3 últimos situavam-se na localização central do conglomerado estelar, onde os recursos eram mais ricos, com valor de desenvolvimento extremamente elevado. Tudo bem, apresentarei um relatório ao governante e a construção começará em breve. Você deve se preparar com bastante antecedência. Tarroko então desligou seu comunicador e sua projeção desapareceu. Anxiao virou-se para encarar os 7 pontos iluminados no mapa estelar, soltando lentamente um suspiro. 7 sistemas estelares. Este é o meu futuro território. Vários dias depois, a dinastia Carmesim anunciou ao universo que a primeira fase da exploração do mundo cintilante foi um sucesso total, anunciando os resultados da exploração ao mundo. Houve inúmeros olhares observando o processo de desenvolvimento do mundo cintilante o tempo todo. O novo campo estelar era tanto o território da dinastia Carmesim quanto a riqueza de um universo inteiro, e se fosse aberto com sucesso, a reputação da dinastia Carmesim também aumentaria. A notícia inspirou o ânimo de muitas organizações, principalmente dos grupos financeiros. Ainda durante a sua exploração, a dinastia já havia divulgado rumores de que a construção subsequente permitiria aos grupos financeiros injetar capital para participar. Embora houvesse mais pessoas do que os benefícios proporcionados, apenas os maiores grupos financeiros seriam capazes de competir pelos direitos de construção, pelo que ainda era um comércio lucrativo. Cada aliado da dinastia seria um bom alvo para investir. O anúncio da dinastia também listou a propriedade dos territórios de cada aliado. Entre eles, o exército Black Star ficou no topo com 7 sistemas estelares, ultrapassando em muito Clan em segundo lugar com 4 sistemas estelares. As principais organizações dentro do universo puderam sentir a importância com que a dinastia via o Black Star.
Mas isso deveria ser dado. Black Star ainda era tão jovem, mas cresceu tão rapidamente. Ele provavelmente acabaria sendo um dos pilares da dinastia pelas próximas centenas, se não milhares, de anos. Portanto, a dinastia não o negligenciaria. Após a divulgação do anúncio, os grandes grupos financeiros também começaram a agir. Eles começaram a contatar os aliados da dinastia na lista. O exército Black Star foi o mais popular entre os grupos financeiros, com inúmeras inscrições enviadas a Philip. Conteúdo patrocinado. Embora o território de 7 sistemas estelares parecesse enorme, havia muitos grupos financeiros olhando para o mundo cintilante. O objetivo de um grupo financeiro era lucrar e, com apenas esse território, não havia como Anchial escolher trabalhar com todos eles. Anchial eliminou pessoalmente os grupos financeiros com poder limitado e enviou seu pessoal para negociar com os maiores. Por se tratar de um grande projeto, Anchial pediu a Sylvia que enviasse funcionários dos vários departamentos para formar uma equipe para negociar com os diferentes grupos financeiros para discutir os detalhes da cooperação. O método típico de cooperação era o grupo financeiro investir dinheiro, comprar recursos e equipamentos de engenharia ou ajudá-los a construir o território. A parte investida teve que prometer que, após a abertura do mundo cintilante, esses grupos financeiros operariam ou minerariam em certos planetas ricos em recursos ou teriam certos direitos ao conduzir negócios dentro do território. Como o território estava completamente sob a sua jurisdição, eles tinham a palavra final em quaisquer transações aprovadas e não precisavam enfrentar qualquer pressão de uma civilização dominante. Embora Anchial ainda estivesse cauteloso com Sorokin, os dois já haviam chegado a um acordo preliminar para cooperar, então, no espírito de cumprir as promessas, ele enviou uma mensagem a Sorokin para definir os termos da cooperação. No entanto, o valor do investimento da outra parte estava muito abaixo das expectativas de Anchial, quase ao ponto de um investimento feito enquanto sofria de pobreza. Não há razão para o Limitless Financial Group investir apenas essa quantia. Parece que eles não me respeitam. Dentro do escritório, Anchial observou os termos do contrato, sua expressão era estranha. Sylvia, quando pedi para você verificar os movimentos do grupo financeiro ilimitado, você encontrou alguma coisa? Sim. O grupo financeiro ilimitado se dividiu em 2 grupos depois que eles entraram no anel estelar despedaçado, com o grupo menor se juntando ao partido do tirano. Se não estou errado, o grupo financeiro ilimitado deveria estar avaliando suas metas de investimento, e eles parecem ter escolhido o tirano em vez de nós. Isso é estranho. O território que possuo é mais que 3 vezes maior que o de Eber, mas Sorokin está se concentrando em Eber? Anchial se perguntou em voz alta. Será que Eber deu a ele alguns termos especiais? Depois de pensar por alguns segundos, Anchial não continuou lutando com esse assunto. Havia muitos grupos financeiros aguardando esta oportunidade, e se o grupo financeiro ilimitado não desejasse cooperar profundamente, tudo bem. O que não lhe faltava agora eram parceiros em potencial. Depois de lidar com o assunto em questão, Anchial colocou o comunicador no chão, abrindo a interface para visualizar a notificação da missão. A primeira parte da missão principal do Mundo Cintilante era explorar o conglomerado estelar Garou. No momento em que a dinastia Carmesim anunciasse a exploração bem-sucedida da primeira fase, a primeira missão também seria mostrada como concluída e pronta para Anchial receber suas recompensas. Os jogadores também receberam este enredo principal, mas tiveram que esperar até retornarem da atualização da versão para obter sua recompensa. Anchial olhou para a descrição da missão. Ele acumulou um grande número de pontos de exploração e a classificação da missão há muito atingiu o nível mais alto. Depois de vários anos de exploração, finalmente consegui completar a primeira parte desta missão da história principal, resmungou Anchial. A classificação da missão é muito alta. A recompensa também deve ser suficiente para eu resgatar o último conhecimento supremo que preciso. Conteúdo patrocinado. Enquanto falava,
ele escolheu a opção de obter as recompensas da missão. Underline 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 underline. Mundo Cintilante. A primeira missão em cadeia concluída. Sua classificação de missão é S+. Você obteve 2 bilhões de experiência, x3 sorteios de recompensas aleatórias, 3.000 pontos de contribuição da dinastia Carmesim e x2 cartas de convocação de personagem em branco. O marco Exploration Pioneer agora está ativado. Requisitos de marco: obtenha pelo menos 3 classificações A ou superiores para a classificação de missão nas missões em cadeia do Mundo Cintilante. Progresso atual, 1/3. Underline 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 underline. Ei, uma missão marcante. As sobrancelhas de Anxiao subiram. Esses tipos de missões marcantes geralmente davam um título exclusivo ou pontos lendários. Alguns títulos serviam apenas para se gabar, enquanto outros tinham bônus adicionais. Anxiao lembrou que ele ainda tinha uma missão marcante do Caçador Lendário e que não havia sido concluída. O título aumentaria seu dano contra criaturas do tipo besta. Por outro lado, Pioneiro da Exploração aumentou sua taxa de obtenção de cópias de masmorras ou recompensas aleatórias. A classificação de missão mais alta deu-lhe 20 bilhões de experiência. Embora fosse uma ninharia para ele, para um jogador no nível 120, era o suficiente para subir de nível algumas vezes. Com base nos padrões desta versão, esta recompensa pode ser considerada considerável. As únicas outras missões que lhe deram a mesma quantidade de experiência envolviam lutar contra os ranks Transcendente, e comparando suas dificuldades, a exploração do Mundo Cintilante foi muito mais fácil. A segunda missão em cadeia para o Mundo Cintilante também apareceu, que era completar toda a construção de infraestrutura no território que o exército Black Star foi designado. Esta história principal era muito flexível e seus requisitos específicos variavam de acordo com a facção e a situação real. Os requisitos de missão para Anxiao e os jogadores do exército no Mundo Cintilante foram emitidos com base em sua posição como facções da dinastia Carmesim e do exército Black Star. Foi uma pena que os jogadores estivessem todos offline, perdendo a recompensa da missão. Depois de deixar seus pensamentos vagarem por um tempo, Anxiao então se recompôs e olhou para a barra de pontos de contribuição da facção. A coisa mais útil agora foram os 3.000 pontos de contribuição. Com isso, sua contribuição total ultrapassou os 12.000 pontos, possibilitando-lhe ganhar mais um conhecimento supremo. Conteúdo patrocinado. Finalmente, estou conseguindo o número de conhecimentos supremos necessários. Anxiao respirou aliviado. Ao mesmo tempo, na Terra do Derramamento de Sangue, o Grupo Financeiro Ilimitado e Eber chegaram a um consenso. Lovell serviu como emissário residente na Terra do Derramamento de Sangue, e Sorokin passaria suas instruções possuindo seus seguidores. Não muito depois de a dinastia anunciar o território de seus aliados, Lovell contatou Sorokin em estado de choque. A dinastia é muito parcial em relação ao Black Star, dando-lhe 7 sistemas estelares inteiros. Pai, realmente ficará tudo bem se não nos concentrarmos em investir no exército Black Star? Sorokin também franziu a testa. Ele sabia que a dinastia tratava o Black Star com importância, mas isso estava fora de suas expectativas. O exército Black Star reuniu mais riqueza e popularidade do que o esperado, o que foi prejudicial aos seus planos. Essas facções internas cooperantes mencionaram que estavam trabalhando internamente para evitar que o Black Star conseguisse qualquer bom território, mas agora parecia que haviam falhado. Isso não o suprimiu, mas sim aumentou o nível de dificuldade. Seus companheiros de equipe não foram nada úteis. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc.,
Informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado.